Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Let It Cook, canal de culinária. Hoje, um clássico absoluto da culinária francesa, Bœuf Bourguignon. Para isso, usaremos pimenta, vinho tinto, caldo, peito de boi, cogumelos e extrato de tomate. Isso é manteiga clarificada, bacon, um pouco de farinha, cenoura, aipo, cebolinhas, cebolas, tomilho, louro, um pouco de dentes de alho e eu ainda vou fazer algumas batatas salgadas para acompanhar. Primeiro corto o peito de boi em pedaços pequenos. Ontem consegui um corte muito bonito. Vamos cortar desse jeito. Sim, cubos do tamanho de uma mordida, digamos assim. Então, só um pedacinho, né, um pouco menor que um pedaço de goulash, mais ou menos. Se ficar grosso atrás, podem cortar em dois de novo. Isso mais ou menos assim, de forma que fique cortado de maneira mais ou menos uniforme. Por isso, prefiro comprar em peça inteira. Aliás, nós temos uma ótima faca do canal de culinária Let It Cook, tem um link ali em cima, dá uma olhada lá. Beleza, né? Agora eu vou colocar isso numa tigela. Em seguida, já coloco a folha de louro, os dois dentes de alho. É só colocar a faca em cima e dar uma batidinha. A lâmina fica virada para baixo e não machuca, indo junto com a carne. Agora adiciono alguns ramos de tomilho e descasco rapidamente a cenoura e o salsão. E faço isso. Eu coloco bem pouco agora. Eu acho muito bom quando o prato tem um sabor bem forte de carne. Tem que ter um molho de vinho tinto grosso, escuro e bonito. Sim, e eu nem quero muito legume aí dentro, eu quero mais só para dar um pouco de sabor mesmo. Beleza, agora eu corto a cenoura sempre na transversal para ficar uns pedacinhos meio irregulares. Sim, eu acho que fica bem legal. Depois é só usar um outro tipo de corte. Feito em casa, cenoura junto. Um pouco de salsão, só. Vamos cortar também em pedaços um pouco mais criativos, digamos assim. Isso mesmo, os bem pequenos a gente tira. É isso aí. E agora, o vinho tinto por cima. Claro, com vinho tinto francês, obviamente no Bœuf Bourguignon. Agora vamos deixar tudo isso de molho. Perfeito, de modo que tudo fique coberto, coloca papel alumínio por cima e leva à geladeira por 24 horas. Hoje não tenho tempo, então deixarei marinando por 1 hora antes de fritar. Mas eu dou uma dica para vocês. Se forem fazer em casa e tiverem tempo, é só preparar com antecedência. Deixem na geladeira à noite para ficar mais macio e saboroso. Vamos continuar o preparo. Primeiro, eu vou cortar o bacon. Aqui eu tenho um pedaço inteiro de barriga defumada, vou tirar a pele. Então existem eu vi duas versões diferentes. No Bœuf Bourguignon, bacon e cogumelos costumam ser usados só como decoração. Na verdade, eu nunca vi isso na França. Na França, eles fazem de um jeito que tudo é cozido junto para que o molho fique bem cremoso. Por isso, agora eu vou cortar o bacon em pedaços pequenos. Claro, que vocês podem adicionar os cogumelos um pouco mais tarde, ou seja, os champignons, mas isso não é obrigatório. Ok, maravilhoso. Vou descascar rapidamente as cebolas. Estas são pequenas chalotas, o que está errado para esta receita. O certo seria usar cebolinhas peroladas, tradicionalmente. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Ontem fui a 5 lojas e não encontrei cebolinhas peroladas em lugar nenhum aqui em Munique, infelizmente. Por isso vou usar essas pequenas chalotas, que são difíceis de descascar. Não precisam assistir essa parte. Isso demora muito. Tentem descascar o mais fino possível. Achei que eram poucas chalotas, então vou colocar uma cebola normal também, mas ela vai praticamente derreter no cozimento. Eu simplesmente acho incrível nos pratos ensopados quando tem bastante cebola dentro. Não preciso de tanto legume como viram, mas sempre preciso de muita cebola para dar sabor. Vou picar ainda mais fino, pois não queremos ver no prato depois, por isso corto bem fininho. Elas vão dar uma fritadinha e sumir um pouco pra gente.
Beleza, agora os cogumelos. Se eles forem grandes assim, vocês podem cortar em 6 partes também. É só cortar aqui 2 vezes, assim, em pedacinhos. Eu preferia os menores, mas só tinha esses, né? Os pequenos vocês podem cortar ao meio. Eu acho que isso fica mais bonito depois. Sim, sempre corte um pouco do talo. Se estiverem sujos por fora, limpe com um pano. Sim, sempre evite água com cogumelos. Só use se for realmente necessário. Claro, se vocês tiverem, por exemplo, chantereles, podem lavar um pouco a sujeira, mas usem bem pouca água, porque os cogumelos agem como uma esponja. A câmera parou de gravar justo quando eu cortava a carne, como chamamos nós cozinheiros. A gente só tirou da marinada e deixou escorrer um pouco em um papel toalha para na hora de fritar não espirrar tanto. Sim, aqui estão a carne e as cenouras, que ficaram marinando por cerca de 1 hora. É pouco tempo, mas precisamos continuar assim. Vamos continuar? Hoje faremos algumas receitas em casa, deixem marinar mais para melhorar o resultado. Agora colocamos manteiga clarificada aqui. Vamos deixar ficar bem quente. E vamos dourar a carne em 2 etapas. Eu quero ter aromas de tosta bem marcantes, uma crosta bem bonita ao redor da carne. Então não coloque tudo de uma vez, adicione só metade da carne agora. Yaya, importante, tempere bem. Se não fizer isso agora, a carne não ficará tão saborosa no final. Sim, vai ter um bom molho por fora, mas vocês também querem o sabor do sal dentro da carne. Por isso é importante na hora de selar, doure de todos os lados até ficar bem bonito. Repita com o segundo. Retire metade da carne e adicione mais manteiga clarificada. Vocês já notaram? Meu fogão de indução quase passou do ponto, ficou escuro, mas é melhor selar em fogo alto. E agora colocamos o segundo pedaço de carne. E claro, já vamos temperar também. Estou segurando essas echalotas aqui. Se vocês conseguirem cebolinhas, não precisam fazer isso porque elas são menores. Sim, mas acho isso um pouco grande demais. Enquanto a carne pega tempero, adiciono cenouras e salsão agora. E logo essas pequenas cebolas picadas. Quero deixá-las douradas. Sim, como já disse antes, que elas praticamente desapareçam. Eu também já estou animado, quero ser honesto com vocês. Da última vez que cozinhei esse prato, ainda era 1900 e não 2000. Foi durante meu aprendizado, mas agora já sei. Eu tinha que esquecido completamente, perdi totalmente esse prato de vista, né? Sendo que na verdade é algo muito gostoso, é realmente incrível, e é isso. Bem escuro e forte, aí fica realmente saboroso. Sim. Quando isso estiver bem dourado, já podemos tirar. Lá fora está o sino, né? Vocês já sabem. Apertem ali embaixo no sino, assim vocês serão notificados quando a gente postar um novo vídeo. Enxago e passo nele porque tem pedaços pequenos de cebola. Se queimarem e ficarem pretos, o sabor não fica tão bom. Isso fica amargo. É só colocar um pouco de água dentro. Só para tirar os pedaços de cebola, não precisa estar limpo agora, sem problema. Adicione um pouco de gordura e o bacon. E as cebolinhas, vocês podem fazer isso ao mesmo tempo. Sim, elas precisam mais ou menos do mesmo tempo de cozimento. Se quiserem aprender a fazer manteiga clarificada em casa, aqui tem um vídeo. Deem uma olhada, meus queridos. Hoje está um calor absurdo e nossas câmeras estão meio malucas. Infelizmente, ela acabou de desligar de novo, acabamos de perceber isso, né? Por isso está faltando um pedacinho para vocês. Como podem ver, já juntamos tudo aqui. Deixamos fritar bem agora e adicionamos o extrato de tomate. Deixamos refogar rapidamente até ficar bem escuro. Até a próxima! A única coisa que ainda não colocamos são os cogumelos.
Teoricamente, vocês também podem fritar as cebolinhas só mais tarde, se quiserem que elas fiquem mais inteiras no prato depois. Acho muito legal quando tudo está bem cheio de molho. Pré-aqueci o forno a 160 graus com ventilação e depois vou cozinhar lá. Assim, ninguém se estressa. Vocês podem fazer isso também na panela, é só colocar a tampa e levar ao forno. Mais ou menos uma hora, depois adicionam os cogumelos, mais 20 minutos e aí o molho todo está pronto. Doral é chato, o resto do prato cozinha sozinho. Como podem ver, já temos uma crosta dourada. E agora vocês pegam farinha e polvilham a farinha por cima. E deixem isso fritar junto. Isso vai nos dar depois a ligação maravilhosa no prato. E queremos ter um prato bem bonito e cremoso. Quando isso começar a grudar no fundo, já podemos adicionar o vinho. Primeiro um gole. Deixe ferver por um instante. Para o fundo soltar bem. Já dá para ver como está ficando cremoso por causa da farinha. Podemos adicionar o restante do vinho tinto. E agora vamos colocar caldo suficiente para cobrir tudo. Só mais um pouquinho, assim. Exatamente, é assim que tem que ficar. Uma cor bem forte, um sabor realmente marcante. Agora vamos adicionar os temperos. Quando ferver, tampe e coloque no forno por uma hora, marcando o tempo. Pronto, é só levar ao forno. A carne já está no forno há cerca de meia hora. Agora vou fritar os cogumelos. E já coloca as batatas com sal para cozinhar para depois. Sim, elas podem cozinhar. Vocês podem fazer o acompanhamento que quiserem. Purê de batatas é clássico. Prefiro batatas cozidas com sal, mas façam como quiserem. Aqui em cima tem purê de batatas. Vocês podem fazer algo especial, fica delicioso e seus convidados vão adorar. Podemos adicionar mais sal e pimenta aos cogumelos. Um pouco de sal nas batatas. Ok, quando estiverem bem douradinhos, a gente coloca eles rapidamente em um prato. Pronto. Reservamos, aguardamos a carne ficar pronta, misturamos, ajustamos o tempero e servimos. Daqui a uma hora mostro como ficou. Não mexi em nada. Excelente! Olhem só que consistência bonita isso já tem. Primeiro, vamos tirar as coisas que não queremos dentro, como as ervas. Se vocês encontrarem os dentes de alho também. Alguns gostam dos dentes de alho, então pode mantê-los. Agora ela ainda está um pouquinho grossa demais, mas isso não é problema, porque ainda temos um pouco de água dos cogumelos. Quando a gente colocar isso junto, né, os cogumelos vão ficar maravilhosos. O molho vai ficar exatamente um pouco mais líquido, do jeito que a gente precisa, então... Não sei ao certo, mas posso pular dentro. Agora já. Vou experimentar o molho para conferir sal, pimenta e as ervas. Incrível. Sério? Não preciso colocar mais nada, já tem tudo aí. Se temperarem bem a carne e os ingredientes, não precisam fazer mais nada depois. E agora podemos servir. Prato pré-aquecido. Cuidado, está quente. Então vocês colocam uma boa porção aí e um pouco mais da lata e então arrumem isso e verifiquem. Como disse, preparei batatas com salsa ou cozidas com sal para acompanhar. Podemos adicionar mais duas aqui. Olha direitinho. Pronto. Podemos adicionar salsa por cima. Pode ser cortada grosseiramente para que ainda dê para sentir o sabor. Mais dois raminhos no meio para a foto. Agora um pouco de pimenta por cima. Se isso não é maravilhoso, não sei o que é. Então, pessoal, peço que deixem um like e comentem abaixo, pois isso ajuda muito os vídeos. Para vocês é só um segundinho de trabalho. Façam esse favor para mim, interajam um pouco mais de interação.
Talvez assim a gente apareça mais no algoritmo. Agora eu vou testar para vocês, mas como eu já sei como é o gosto, não me preocupo nem um pouco com isso. A carne está macia, fantástico. Nossa. Hum, hum. Desculpa, queria que vocês experimentassem. Mas é realmente um prato simples, tem que fritar um pouco, mas o resto cozinha sozinho. Vocês também podem preparar isso de boa. Vocês fazem a base 1h30 antes dos convidados chegarem, colocam o negócio no forno e aí o prato principal já está pronto. E os convidados vão ficar maravilhados. Nos vemos na próxima semana, meus queridos. Olha só, espero que vocês tenham se divertido. Fiquem bem, tchau, até mais.